Olá, eu vou fazer um breve resumo sobre a apresentação do trabalho apresentado à disciplina Otimização de Grande Porte, falando sobre o problema, os métodos e os resultados obtidos na aplicação de Lagrange ao problema de Canto-Funes et al. Basicamente, o problema se trata de caminhões betoneiros que precisam de ser alocados para reduzir o custo máximo de transporte. Cada caminhão fica atrelado a um depósito. Todo cliente tem que ser atendido à sua demanda. Todo depósito tem que fornecer somente o que tinha em seu estoque, ele não repõe durante o dia. O final do dia e o início do dia são limites para a saída do caminhão da planta e para a chegada. Ele não pode chegar depois do término do dia ou antes do início, nem sair antes do início. E cada cliente tem uma time window que indica o tempo de início e término máximos para a chegada do veículo com o conteúdo do caminhão betoneiro. Já falei sobre a planta e agora a gente tem que todo veículo só pode fazer sua 10ª viagem uma vez. Toda viagem deve ser terminada antes do término do dia de trabalho, como já havia dito também. Para aplicar a relaxação lagrangiana, a gente basicamente faz uso das restrições e leva elas para a função objetivo. Como que a gente leva elas para a função objetivo? Assim como foi dito no vídeo anterior, a gente faz a multiplicação, faz a adição dos multiplicadores lagrangianos, leva para a função objetivo em forma de penalização do não cumprimento dessa restrição, e assim a gente tem que a função vai estar relaxada. A gente resolveu essa relaxação, a gente criou essa função lagrangiana então e resolveu ela iterativamente. E como ela foi resolvida iterativamente, eu fiz uso aí de algum código que o professor me ajudou a criar, que eu não entendi perfeitamente como que faz a evolução do valor dual, mas ele nunca ultrapassa, a função objetivo nunca ultrapassa o valor aí da nossa função objetivo do modelo original. Então, muitas vezes é possível que a relaxação lagrangiana assuma valores e resultados viáveis, porém, no nosso caso, eu fiz uma análise um pouquinho mais profunda, o nosso S, que é o tempo de início, tende a ir para os extremos, ou 0 ou para 600, que é o tempo de início do dia e o tempo de final do dia. Eu coloquei isso como lower bound e upper bound. E como ele tem essa inclinação, o que acontece é que ele nunca chega a assumir os valores dentre esses dois períodos de tempo. Então, nunca chega a ser uma solução viável para a nossa solução lagrangiana, infelizmente. Seria bem interessante. A gente poderia remover esse S da função objetivo, tentar manter ele no campo das restrições, porém, o nosso intuito inicial não abrangia esse escopo. E é isso. As instâncias têm várias condições. A gente partiu de alguns postulados, algumas hipóteses ou pressupostos que falam sobre a janela de tempo. Tem que ser a gente criou as instâncias de forma aleatória. Então tem várias restrições que estão contidas aí no trabalho. A velocidade máxima, a velocidade média dos veículos, a gente teve que fazer uma pressuposição, um dia de serviço, a capacidade do veículo, está tudo bem detalhado aí no trabalho. Então, isso aumenta a chance de reprodução do trabalho, coisa que no artigo que a gente se baseou no Canto-Funes não estava muito bem descrito. Ele se baseou em dados reais também, e a gente tem a questão de que os dados reais dele não foram disponibilizados de nenhuma forma, então isso implica na dificuldade imensa de reprodução dos dados que ele utilizou. Então, a gente criou 10 instâncias no total, 5 com 3 depósitos e 5 com
5 depósitos. Creio eu que tenha falhado nessa parte, por isso que eu estou lamentando. Eu acho que a gente criou só 4 de cada, ou uma quantidade inferior à requisitada. Lamento profundamente. Foi uma falha aí, mas não é uma falha tão significativa, dado que instâncias menores são resolvidas pelo modelo, instâncias grandes, aumentando de 5 em 5 apenas o número de clientes, rapidamente já alcança aí um valor que não é atendido pelo modelo, então já se torna um modelo não resolvível aí no período que a gente estabeleceu de 10 minutos. Então a gente tem aí como que é feita a geração das instâncias. Eu resolvi fazer ela de uma forma iterativa também, na qual a gente faz a heurística grid com a quantidade folgada de veículos e a partir disso a gente reduz a quantidade de veículos de 1 em 1. Agora que me veio à cabeça e quando fica inviável, só para complementar, né? Cria com uma quantidade folgada de veículos, por exemplo, 200 veículos, vai usar 10. Aí a gente vai reduzindo esse 10 de 1 em 1 até que a solução fique inviável pela heurística greedy, que é a gananciosa. Então, eu não pensei nisso antes, mas agora eu estou pensando que talvez seria possível continuar reduzindo a quantidade de veículos, que talvez teriam outras instâncias que seriam viáveis. Então, isso é interessante para que a gente saiba disso aí no futuro e faça isso. Afinal, o custo computacional foi muito barato para poder fazer essas heurísticas gananciosas. Os testes foram realizados com a plataforma BIFOP, os modelos originais executados pelo período de 10 minutos. O link foi disponibilizado pelo Moodle, eu já enviei para o professor. A relaxação lagrangiana foi executada iterativamente, seguindo o código que o professor recomendou. E como resultados, a gente tem aí que a heurística grid alcançou o resultado ótimo em 3 das... na verdade eu fiz mais do que 10 instâncias, eram 9 para cada, então nada mal, superei esse problema. Mas a heurística greedy, ela alcançou em todas as 18 instâncias um resultado ótimo em 3. Então, é uma proporção baixa, porém, eu considerei isso um ganho. Tipo assim, probabilisticamente é baixo, não é ideal, mas demonstra aí que ela pode ser uma boa base para alterações futuras, para que a gente tenha aí, execute aí a tentativa de evoluir os nossos algoritmos, nossas heurísticas, né? E além da heurística, a gente tem aí que a relaxação lagrangiana foi superior à relaxação linear em todas as execuções. Eu coloquei apenas 10 execuções da iteração lagrangiana, apesar de que eu estava observando com 1000, teve situações que o gap foi de menos de 10%, menos de 5%, 1780/1800, tipo 20 em 1000, dá 0,2%. Mas nunca vai encontrar a ótima por causa daquela questão dos S's, infelizmente, muito lamentavelmente. Mas a relaxação lagrangiana demonstrou aí ótimos gaps. E se estiver disposto a esperar um pouco mais do que 10 iterações, o resultado vai ser satisfatório aí para quem estiver esperando, para esse problema que a gente adotou. Como conclusão, a gente pode ver que ela é de difícil implementação, mas que ela tem potenciais que a gente não usufruiu. Por exemplo, a manipulação algébrica, dado que ela continua executando em um tempo relativamente muito inferior ao modelo, eu criei que valorizar ela da forma como ela estava já estava o suficiente, não precisava de fazer essa manipulação algébrica. Além disso, ela demonstrou bons bounds e que utilizado com outras meta-heurísticas pode ter um potencial ainda maior. Então, seria um campo também que eu gostaria de aprofundar para conhecer mais, porque infelizmente de mão da relaxação, eu não sei como proceder. Eu simplesmente tenho uma relaxação que me dá um lower bound, mas que um lower bound que eu não sei utilizar em outros aspectos. Eu fiz o teste também, colocando esses bounds aí no modelo, como lower bound e upper bound, a greedy, e somente quando a greedy alcançou o valor ótimo é que teve alguma significância para a execução do modelo, de tempo de execução, e que realmente foi inferior ao modelo sem esse bound, que era o bound superior, o upper bound. Então, a relaxação lagrangiana mesmo não adicionou muito
a execução do modelo. Na verdade, quando não tinha o upper bound com a solução ótima, a relaxação lagrangiana como restrição apenas fez o modelo demorar mais. E isso também é uma conclusão muito interessante, que eu não coloquei porque não era o intuito do trabalho e eu foquei muito em fazer essa entrega de uma forma que eu considerei satisfatória. Bom, espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado por ter assistido. Até mais.